Olá, irmãos. Hoje o estudo está comigo. O pastor pediu para que eu desse esse estudo para os irmãos. Vou falar sobre um tema que é interessante para os momentos em que nós estamos vivendo e que eu acho que vai ser importante para pôr todo mundo para trabalhar para a glória de Deus. Eu vou fazer a leitura de 1 Pedro. E como a gente costuma fazer, como eu costumo fazer, primeiro nós teremos uma parte mais exegética, aquela parte que a gente avalia o texto bíblico e depois a gente vai ver as implicações desse texto e aplicações dele para a nossa vida. Tá bom? Então, vamos ler 1 Pedro, capítulo 2 e só 2 versículos, o verso 9 e o verso 10, que eu acredito que os irmãos já conhecem bem esse texto. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse texto, Pedro ele está dizendo qual que é o status que nós temos hoje. Nós antes não pertencíamos ao povo de Deus e agora nós pertencemos. Todo o restante dessa carta, primeira carta de Pedro, vai ser um desenvolvimento da aplicação do fato de nós sermos povo de Deus. Então, ele, como sendo um judeu, ele tinha que distinguir. Agora, vocês são povo de Deus também, vocês que não são do povo de Israel, vocês também fazem parte desse povo. E aí ele repete o texto de Êxodo. Esse aqui é o texto de Êxodo, capítulo 19, depois os irmãos podem ler, os versos 5 e 6. Só que ele acrescenta um detalhe que não tem lá em Êxodo. E qual é o motivo? É porque lá em Êxodo estava falando exclusivamente com o povo de Israel. Aqui ele fala para todos aqueles que creem. E nesse sentido, por essa razão, melhor dizendo, é que Pedro vai dizer que nós somos uma raça eleita. Então nós somos escolhidos por Deus, apesar de não fazermos parte da linhagem de Israel, nós não somos descendentes. Talvez a maioria de nós não seja descendentes diretamente de algum judeu ou de um israelita daqueles tempos. Então, Deus nos escolheu indiferente da origem que nós temos. Em decorrência disso, agora nós somos um povo escolhido de Deus, um povo que Ele reservou para atuar para a sua própria glória. Muito bem, então nós temos aqui diante de nós Pedro fazendo uma citação do Antigo Testamento e fazendo a adaptação dessa realidade do Antigo Testamento para a realidade da nova aliança, né? Então essa nova aliança inclui pessoas de todos os povos. Muito bem, mas ele diz aqui, e é o ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos, sobre o sacerdócio universal. Esse é um ponto importante para nós, como reformados. Historicamente, nós temos trabalhado com essa doutrina. Porém, as pessoas costumam se esquecer e costumam manter a prática católica que está tão comum na nossa cultura, especialmente cultura brasileira. Mas primeiro a gente tem que entender o que seria esse sacerdócio, para a gente entender o que seria o sacerdócio real que nós somos chamados, e aí depois a gente fala sobre esse sacerdócio de todos os crentes, né? O sacerdócio que às vezes a gente chama de universal, e aí daqui a pouco eu já explico esses termos. Mas o que seria o sacerdócio? O que é um sacerdote? Bom, no Antigo Testamento, os sacerdotes eles tinham a função de representar o povo diante de Deus. Antes de começar a linhagem araônica, ou seja, aqueles descendentes de Arão, que eram os levitas, que dentre esses levitas haviam aqueles que trabalhavam como sacerdotes no templo. Antes de começar isso, houve um outro sacerdote
houve aquele que é chamado Melquisedeque, que era o rei de Salém. Esse Melquisedeque não tem falando sobre a linhagem dele, de quem ele era filho, não fala nada disso. A única coisa que é dita a respeito dele é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, depois de ter vencido uma batalha, foi até esse sacerdote entregar os dízimos para o Senhor e ali fazer o sacrifício para louvor a Deus, por ter conseguido conquistar a vitória naquela batalha. Então, esse foi o primeiro sacerdote que houve. E Abraão, então, ele tem esse contato com esse Melquisedeque e ali tem o momento em que é apresentado esse ofício sacerdotal de uma maneira mais clara no Antigo Testamento. Depois disso é que vem Arão, e aí vem os seus descendentes, que são aqueles que têm a responsabilidade das atividades do templo, e dentre esses da responsabilidade nas atividades do templo, tem aqueles que são os sacerdotes, que cuidavam de oferecer todos os sacrifícios do povo para com Deus. Então, esses sacerdotes é quem recebiam as ofertas que eram levadas até ao templo, e ali eles faziam os sacrifícios, né? Eles matavam o cordeiro, faziam todo aquele sacrifício que nós podemos encontrar em Levítico, por exemplo, onde a gente vai ver como era aquele ofício sacerdotal. Tudo bem, esse ofício sacerdotal ele era a sombra daquilo que viria. Cristo, quando veio, ele assume 3 funções que nós comumente falamos, os ofícios de Cristo, né? Então, Cristo ele tinha um ofício real, ele era rei, tinha um ofício sacerdotal também, ele pôde ser o nosso sacerdote para com o nosso contato para com Deus. Então ele exercia essa função de nos interligar à divindade, né? Então, em outras palavras, o que Cristo estava fazendo ali era nos representando no lugar dos antigos sacerdotes. A diferença com Cristo é que ele não tinha, como diz o autor de Hebreus, ele não tinha necessidade de oferecer sacrifícios para que ele pudesse purificar-se antes de oferecer sacrifício pelos outros, né, pelos demais. Cristo ele não tinha necessidade disso porque ele é completamente santo, né, não tem pecados. Mas o curioso de tudo isso é que o Senhor Deus nos chamou para que nós fôssemos sacerdotes também. E se não fosse a obra de Cristo, seria impossível isso para nós. Por quê? Porque o sacerdote tem que ter esse contato com Deus. E por conta dos nossos pecados e mesmo da nossa... o nosso desejo era de estar distante de Deus, nada de estar próximo dele. Muito bem, então as coisas não eram tão simples assim. Era preciso que Cristo oferecesse em nosso lugar como sacrifício vivo por nós, e também para que mudasse o desejo do nosso coração, para que nós passássemos a desejá-lo, para que a gente tivesse vontade de estar na presença dele. Daí por diante seria possível que nós estivéssemos diante de Deus, porque agora os pecados que antes faziam separação entre Deus e os homens já não estão mais ali, porque Cristo pagou o preço por esses pecados, e nós podemos ter um contato direto com o Senhor, nós podemos ter acesso ao nosso Deus. Vocês devem se lembrar que na morte de Cristo na cruz, o véu que estava no templo, o templo ele tinha uma cortina gigante que separava uma parte do templo que era chamado de Santo dos Santos, que era ali onde a presença de Deus se manifestava. Ali ninguém podia ter acesso, com exceção do sacerdote, depois de ter feito a purificação dos seus próprios pecados, para que ele pudesse entrar naquele Santo dos Santos. Quando Cristo morreu, aquele véu, aquela cortina, ela se rasgou. Na verdade, o que acontece, muitas vezes as pessoas compreendem
tanto errado o ponto é que o que acontece é que o próprio Deus decidiu habitar entre nós. E o que ele fez foi rasgar os céus para que ele pudesse vir e estar conosco. Então Deus está junto de nós. Ele tomou essa iniciativa de vir até nós. Só que nesse processo de vir até nós, ele também produziu em nós o desejo de estarmos junto dele. Como lá no Jardim do Éden, vocês devem se lembrar que antes de Adão pecar, Deus ia presencialmente na viração do dia ter um contato com Adão e com a sua esposa Eva. Aquele casal recebia a visita de Deus diariamente. Contudo, depois que o homem pecou, Adão e Eva eles tentaram se esconder de Deus. E essa é a tentativa de todo homem. Todos os homens tentam se esconder de Deus. O que Deus faz então agora é mudar esse nosso desejo. Nós temos vontade de estar com Deus. Nós temos vontade de nos aproximarmos porque Ele nos alcançou primeiro. Então, nós agora podemos ter livre acesso, e esse é um ponto importante, né? Nós temos um contato direto com Deus, já não é mais necessário todo aquele aparato do templo para que pudessem ser feitos todos os rituais, a fim de que o homem tivesse um contato indireto com Deus e pudesse explicar o perdão e tudo mais. Nós temos um contato direto. Deus, Ele se comunica diretamente conosco, Ele trabalha diretamente conosco, Ele convive conosco e Ele não nos deixou só depois que Cristo foi assunto aos céus. Ele deixou o seu Espírito, ou seja, Ele mesmo está conosco até a volta de Cristo. Então, nós não estamos desamparados e, sendo assim, nós temos um contato constante com Deus. Nós temos um contato que não cessa de modo algum, porque o próprio Deus está ao nosso lado sempre. Bom, se nós temos contato direto com Deus o tempo todo, isso significa que nós não temos mais necessidades de mediadores, né, ou mediadoras, não tem necessidade dessas coisas, porque nós temos um contato direto com Deus. Você precisa de um mediador quando você não tem como se achegar àquela pessoa. Você está querendo conversar com o governador, por exemplo, mas você não faz parte do grupo das pessoas que têm acesso a ele. Talvez você vai ter acesso a alguém que possa representar aquilo que você está pedindo diante do governador, né? Então você você conversa com um assessor dele, você conversa com um secretário, alguma coisa assim. Com Deus não, nós não temos mais necessidade disso, porque o próprio Deus decidiu ter esse contato conosco. Então não há mais necessidade de mediadores, de pontífices, né? A palavra pontífice tem a ideia de ponte mesmo, né? Alguém para fazer a ponte que liga Deus com os homens. O nosso sumo pontífice é Cristo. Ele quem faz esse acesso de Deus com os homens, do Pai com as criaturas dele. Sendo assim, então, olhando friamente, não há necessidade desses sacerdotes nesse sentido. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, eles não são mais necessários, tanto é que no Novo Testamento já não são chamados mais sacerdotes, os pastores, as pessoas que estão atuando na liderança da igreja. Antes eles recebem um outro nome, que geralmente são dois nomes para significar a mesma coisa, e daqui a pouco eu até explico sobre um desses nomes: bispo ou presbítero. Bispo, supervisor, e presbítero, o ancião. Esses são aqueles que vão nos dar instruções sobre a Bíblia, mas eles não são mediadores entre nós e Deus. Não existe isso dentro do nosso relacionamento com Deus hoje em dia, porque Cristo faz esse papel. Então, nós temos o próprio Deus fazendo a mediação entre Ele e nós não precisamos de um assessor, alguma coisa assim, para um apóstolo, para nos fazer ter contato com Deus.
Daí vem algumas implicações disso, né? Que é uma verdade que nós temos a partir da Bíblia. É por isso que Pedro nos chama de sacerdócio real. Ele não nos chamou de sacerdócio real por qualquer motivo. Ele nos chamou porque nós agora temos uma responsabilidade de relacionamento com Deus e temos esse acesso direto com o próprio Pai e somos os representantes, como embaixadores, desse acesso ao nosso Deus. Também, nesse mesmo sentido, quando Pedro nos chama de sacerdotes, tem a ideia de que nós podemos nos dirigir a Deus em orações, em uma santa convocação, né? Nós podemos nos reunir para conversar com o próprio Deus sem necessidade de intermediação. Então você pode fazer sua oração em sua casa, você pode pedir a Deus as coisas que você tem necessidade e não precisa de o pastor, o super pastor, fulano de tal, que tem a oração poderosa, que vai fazer esse contato com Deus. Não, você pode diretamente com Deus. Se Deus é Deus, se você compreende a definição de um Deus, né, que é todo poderoso, todo cheio de possibilidades, né? Deus pode fazer todas as coisas, né? Se você entende o que é Deus, então você não vai procurar outras pessoas como seus mediadores, outras coisas como seu mediador. Você não tem necessidade disso, porque o nosso Deus, ele tem contato direto conosco e nós podemos então nos dirigir a Deus diretamente, sem necessidade de veículos, né, para alcançarmos o favor de Deus. Não estou desprezando aqui a função de pastores e de irmãos que podem orar por você. Existem muitos irmãos que se dedicam à oração com muito mais frequência do que outros irmãos, né? E esses irmãos nós podemos e devemos pedir que eles orem por nós. Pastores também, presbíteros, nós devemos pedir que eles orem por nós. Isso aí não é um problema para a nossa visão teológica. O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que pensa que a única oração que resolve é a do pastor, a única forma de Deus te atender é se o apóstolo fulano de tal fizer a oração. Isso aí não é bíblico e você não precisa, você é um sacerdote real de Deus. Muito bem, meus irmãos, mas tem mais coisas aqui. Nós não podemos parar somente nesse ponto. Antes de tudo, eu devo dizer o seguinte, que essa doutrina do sacerdócio de todos os crentes, ela é, de certo modo, um divisor de águas dentro da igreja. Durante a Reforma, essa doutrina, que tinha sido muito tempo esquecida, ela deixou a igreja um pouco preocupada com os posicionamentos de algumas pessoas. Principalmente os reformadores, Lutero, Calvino e alguns outros aí. Eles perceberam que a instrução bíblica nos mostrava que Deus quis ter um relacionamento, é lógico, não vou negligenciar aqui o ponto da igreja, daqui a pouco a gente trata disso também um pouquinho, mas um relacionamento individual em que cada pessoa pode sim ter o acesso direto com Deus. Naquele tempo, a igreja servia de mediação entre Deus e os homens. E o clero da igreja, ou seja, a administração dessa igreja, a administração eclesiástica, eles aqui faziam o contato de Deus com os homens. Porém, isso limitava bastante, porque você pensa numa Europa pobre, que não é como hoje, uma Europa que em muitos lugares não haviam igrejas e uma Europa que as pessoas tinham
não tinham contato com as Escrituras. Então, nesse tempo, as pessoas dependiam de alguém que eles não sabiam nem se estava desempenhando bem a tarefa que tinha sido designada para eles. Como saber se aquele sacerdote estava realmente realizando todos os passos para poder direcionar os pedidos dessas pessoas para com Deus? Não dava para saber, eles não tinham acesso às Escrituras. Na Reforma, isso foi também um detalhe importante, mas na Reforma os reformadores entenderam que, à luz das Escrituras, que não era mais necessário aqueles rituais todos para ligar o homem com Deus. Essa é uma ligação que o próprio Deus faz com o seu povo escolhido diretamente, sem esses intermediários. E com relação às Escrituras, está aí uma outra coisa também bastante importante. Porque quando nós pensamos no sacerdócio universal, nós entendemos que todo crente ele está habilitado a compreender as Escrituras. Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir ser mestre, doutor na palavra de Deus. Infelizmente, nem todos vão conseguir. Nem todos vão compreender todos os trechos da Bíblia. Na verdade, tem muitas coisas